Olá, estamos iniciando o nosso centro, programa que é uma realização da USE Distrital Tucuruvi. Temas, como sempre, que interessam a todo mundo, trazendo informações importantes sobre o que saiu na Revista Espírita há bastante tempo. Sabe o que saiu? Mobiliário do além-túmulo. O que é isso? Às vezes, pessoas que veem uma entidade e veem, estava numa mesa, estava sentado numa cadeira, enfim, vamos esclarecer tudo isso. Também a sua pergunta, né? Quem pergunta quer saber, o pessoal está aqui para responder. Que pessoal é esse? Carlos Brito, que é o presidente da USE Distrital Tucuruvi. Tudo bom, Brito? Olá, tudo bem? É um prazer estarmos aqui novamente com o nosso programa Nosso Centro. A Sandra Calado, que vai falar também sobre a espiritualidade dos animais. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com você. E o Edmar Galves, que vai falar sobre o que saiu quando na Revista Espírita? Saiu em agosto de 1859. Mobiliário do Além-Túmulo, também conhecido no Livro dos Médiuns como Laboratório do Mundo Invisível. Tudo isso daqui a pouquinho, porque antes a gente te convida para aquela oração gostosa que só o bem pode fazer. Você conduz, Brito? Meus queridos e amados, vamos a partir desse momento nos ligar ao plano espiritual superior, agradecer a Deus, nosso Pai Celestial, por esta oportunidade de estarmos aqui, nesta emissora de TV, a fim de apresentarmos o programa Nosso Centro, que é um programa de nossa Mãe Maria Santíssima e de nosso Mestre Jesus de Nazaré. Mestre querido, inspirai-nos, protegei-nos e amparai-nos. E em teu nome, damos por iniciado o nosso programa de hoje. Graças a Deus. Amém? Assim seja. Edmar, vou fazer uma brincadeira, me perdoe. Você vai falar sobre o que saiu na Revista Espírita a respeito do mobiliário além-túmulo, porque o mobiliário do túmulo é o caixão, né? Esse a gente não leva para o além-túmulo. Não leva. Não. Esse fica aqui. Né? Até tem um amigo que conta, brinca, nunca vi enterro com caminhão de mudança, né? Porque a pessoa morre e fica tudo aqui, verdade. não leva nada embora, né? Então, E Edmar, como que o pessoal tem a mania de dar banho no defunto e depois botar um terno que cabe dois dele dentro do terno? Ele não vai com aquele terno, né? então, pode aparecer. Tem até um caso que nós contamos aqui, de um médico que analisava o Mirabelli, um médium famoso, né? Certo, E esse médico perdeu, acho que é Ganímedes o nome dele, Ganímedes, ele perdeu uma filha com 5 anos de idade. E numa das sessões de materialização, a filha apareceu com o mesmo vestido que ela foi enterrada. Nossa! Que ela foi enterrada. Mas como isso é possível? Como pode ser uma pessoa aparecer com uma... Vamos supor, no caso foi uma aparição de alguém que morreu. Tem aparições também de pessoas vivas. Na Revista Espírita tem um caso de uma mulher que estava um tanto quanto doente, ia receber uma visita, e aí a pessoa que ia visitá-la não tinha chegado ao local ainda, e aparece com uma, na época muito usada, a tabaqueira com fumo, né? Aparece com aquela tabaqueira na mão. E aí, quando ela chega na casa, ela está com a mesma roupa, com a mesma tabaqueira. De onde vêm esses objetos? São daqui, é uma cópia do que existe aqui, que é criado lá. Kardec teve essa curiosidade, né? É o espírito de investigação que Allan Kardec possuía. O que é interessante, quando a gente pensa no mundo espiritual, ou pensava, a gente sempre imaginava uma coisa meio etérea, né? Tipo, todo mundo nas nuvens e pronto, né? E sem nada, né? Assim, sem precisar de nada. Né? Isso. Mas não é assim. São objetos. Não é assim. O próprio filme Nosso Lar vem nos mostrando uma outra realidade, né? E as roupas do filme Nosso Lar é o que está dizendo em alguns livros que é a vestimenta natural do espírito, né? Que eles estão lá com camisolão, né? Eles vestem uma túnica, Isso. né? Túnica, camisolão, túnica. O lençol branco que falam. Mas essa é a vestimenta, assim, vamos dizer, natural do espírito. Isso. Algumas vezes ela aparece com outras indumentárias. Então, a explicação que Kardec recebeu é que o espírito não tem uma cópia do que tem aqui lá no mundo espiritual, não. É que o espírito acaba criando
através da sua vontade, esses objetos. E no livro Libertação, o orientador do espírito, André Luiz, diz que essas criações são feitas de matéria mental viva. É uma matéria mental viva. Como assim? De encarnados? Significa que essa substância ela tem vida. Né? É uma vida, não é vida inteligente, mas é um princípio vivo que nossa mente, através da vontade, manipula. O pensamento para o espírito é o que as mãos representam para o corpo. Nós construímos as coisas com as nossas mãos. Né? O espírito constrói com o seu pensamento. Isso aí. Tudo que ele quer, ele pensa e cria aquilo que ele Só pensou. que muitas vezes ele não sabe que cria. Mas ele cria sem o saber. Na verdade, encarnados nós já criamos. É isso. Nós criamos, mas não com a mesma... com o mesmo potencial, vamos supor, que desencarnados. Exatamente. Para quem viu o filme Nosso Lar, toda aquela cidade que existe lá foi criada através do quê? Do pensamento daqueles espíritos que habitam ali. E aquele pensamento acaba permanecendo com tanta intensidade por tanto tempo que é uma criação duradoura. Não é algo que se desintegra com facilidade, porque outras criações desaparecem, porque não tem a mesma intensidade como aquela criada em nosso lar. Não é? Então é difícil criar uma cidade dessas espirituais. Não é obra fácil, por isso que tem os engenheiros siderais, né, aqueles difícil, que... isso longa, né? Isso que eu ia te perguntar, se existe uma organização, porque, por exemplo, eu quero criar uma coisa e tem um espírito aqui próximo de mim que quer criar outra. Não existe essa briga por espaço? Não, aqui não. Dependendo de onde nós estivermos, tem. Por que André Luiz, no mundo espiritual, queria tanto a água quando ele estava no umbral e não foi só pensar na água e beber? Porque lá ele sofria a influência dos demais que estavam ali. Então aquele meio era criado pela coletividade. Fala, Sandra. É isso mesmo. Um filme legal que demonstra isso. Embora seja um filme que tem algumas coisas que meio viajantes, vamos colocar assim, mas que demonstra isso bem legal de criação mental, é Amor Além da Vida. Quem assistiu Amor Além da Vida com Robin Williams, né? Quando ele desencarna, que ele cria o ambiente que ele está. Os filhos que já haviam desencarnado criam o ambiente em que eles estão. Então, assim, é como se ele pintasse o ambiente. É uma situação figurativa, mas que demonstra bem essa criação mental do espírito. É bem interessante, que dá para entender melhor isso que a gente está falando. E esses objetos poderiam até serem criados no plano espiritual e entregues, materializados e entregues para alguém aqui no mundo material. Por exemplo, um livro poderia ser criado espiritualmente, materializado essa criação e entregue para alguém aqui no mundo material. Só que os espíritos que conversavam com Allan Kardec diziam que isso não é permitido muitas vezes. Né? Então tem coisas, o espírito superior tudo pode, mas o inferior não. Ele depende de autorização dos superiores para fazê-lo. Graças a Deus. É isso que eu ia falar, ainda bem, né? Porque aqui os inferiores podem estragar a vida dos outros com tantos acidentes, por exemplo, que a gente tem visto, pessoal que bebe, dirige. Tem uma curiosidade para a Sandra. Então, ia passar Você também. Vai perguntar? Pode ir, vai. Eu tenho uma curiosidade. E os animais? Vamos supor que ele apareça com uma coleira, com... A sua caminha. Como é que funciona? Os animais não têm poder de criação, nem encarnados, nem desencarnados. O espírito nessa fase não tem poder de criação com o pensamento, mas ele está tutorado por outros espíritos que o acompanham e eles criam o ambiente onde eles estão. No livro O Evangelho dos Animais, nós temos uma descrição que conta de um cãozinho, Astor, que quando ele desencarna, ele é colocado numa enfermaria, numa cama, onde há vários espíritos em fase de animalidade sendo cuidados, sendo tratados, dentro de um hospital veterinário que está numa colônia espiritual, que também foi criada e cuidada por um grupo de espíritos que gostam de animais. Então, eles vão ser amparados, tutorados, e há espíritos que se preocupam com estes fatores, de cuidar
e de preparar o ambiente onde eles vão viver e onde eles vão estagiar durante o período que eles estiverem ali no plano espiritual. Eles plasmam o ossinho para ele brincar também, que nem o Bidu tem? Ossinho não. O Bidu, Mas... não, aqueles ossinhos aí que parecem brinquedinhos. Um couro, né? Que ele fica Então por mordendo. isso é que não. Que nem o Bidu Mas tem. e brinquedinhos com material sintético? Então, eles podem plasmar brinquedos, só que do ponto de vista espiritual, o espírito em qualquer fase, veja, a gente separa espírito em fase de animalidade e espírito em fase de humanidade, mas na verdade é o espírito evoluindo no plano físico e no plano espiritual, em que ele encontra diversas moradas para a sua educação espiritual. Então as equipes espirituais podem sim até plasmar brinquedos ou outras coisas no intuito de incentivar a educação do espírito que está naquela fase. Nós estamos falando em plasmar, no livro Desobsessão, que é um livro antigo, psicografado pelo André Luiz e pelo Chico, pelo Valdo Vieira, ele fala de ectoplasmia. Não, vamos saber o que isso é. Já, juro, João, não vamos estourar o tempo. A gente vai sair para o intervalo, volta já para esclarecer essa questão e para responder a sua pergunta. Até já.